Daí a gente tem a seguinte definição. Então, seja R e S retas distintas e π um plano. Então, a gente diz que essas duas retas R e S são ortogonais se o ângulo formado entre elas é 90 graus. Tá? E a gente diz que uma reta R é perpendicular a um plano se ela for perpendicular, se ela for ortogonal a toda reta que mora naquele plano. Tá? Bom, aqui, pessoal, vale ressaltar aqui que a gente tem duas nomenclaturas. A gente tem a nomenclatura de ortogonal e a nomenclatura de perpendicular. Tá? Então, o que significa dizer, por exemplo, que duas retas são ortogonais? Simplesmente isso, que o ângulo formado entre elas é 90 graus. Agora, quando a gente fala que duas retas são perpendiculares, então aí a gente está sendo mais específico, tá? Quando eu falo que duas retas são perpendiculares, eu estou falando que essas duas retas são concorrentes, tá? Então, além do ângulo entre elas ser 90 graus, então a gente também tem que ter a concorrência, né? A interseção entre as duas retas, tá? Então, o ortogonal significa que o ângulo entre as duas retas é 90 graus. Aí não importa se elas têm interseção ou se não têm interseção. Então, ou se elas são concorrentes ou são reversas. O ângulo é 90 graus, não importa se elas são reversas ou concorrentes. Tá? Agora, quando eu falo que duas retas são perpendiculares, aí elas são concorrentes. Eu estou excluindo o caso de retas reversas. Tudo bom? Então é essa que é a ideia da diferença entre ortogonal e perpendicular, tá? Então, por exemplo, uma reta ela é perpendicular a um plano π. Por que eu não falo uma reta ortogonal a um plano π? Por quê? Porque se uma reta para que uma reta tenha 90 graus com toda a reta do plano π, então ela precisa interceptar o plano π, tá? Então toda reta que faz 90 graus com o plano ou com qualquer reta dentro daquele plano, ela tem que interceptar. Porque no caso de uma reta e um plano, ou a reta está contida no plano, ou a reta corta o plano, ou a reta é paralela ao plano. Se a reta for paralela ao plano, então ela não vai ser perpendicular à reta paralela a ela contida naquele plano. Tá? Então, uma reta paralela ao plano não pode ser perpendicular ao plano. Tá? Uma reta contida no plano também não pode ser perpendicular ao plano, porque ela não forma 90 graus com ela mesma. Tá? Então, o único caso em que uma reta é perpendicular a um plano é o caso em que a reta intercepta o plano, né? A reta é secante ao plano, tá? Então esse é o único caso aqui quando for perpendicular. Por isso que fala perpendicular, porque vai ter interseção, tá? E não fala que uma reta é ortogonal ao plano π, né? Então essa diferença, né? Esse detalhe entre quando que a gente usa perpendicular, que é quando eu tenho interseção, e quando que a gente usa ortogonal, quando não se sabe se tem ou não interseção. Tá? É o mais geral. Ortogonal é mais geral e perpendicular é mais específico, né? Quando tem uma interseção. Aí a gente tem a notação, né? Então, a notação das retas, né? As retas são ortogonais, é a mesma notação que a gente usa para perpendiculares, tá? Então R ortogonal a S. Tá? E aqui também, notação, a reta R é ortogonal a perpendicular ao plano π. Opa! Tá? Então essa é a notação. A notação é a mesma aí que a gente está acostumado a utilizar. Tá? Bom, daí a gente tem um exemplo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um cubo, né, então eu vou desenhar um cubo aqui. Para desenhar um cubo, como que eu sempre desenho? Eu desenho um quadrado primeiro. Tá?
e depois eu desenho ele transladado. Ok? Então temos aqui um cubo, né? Um cubo A, B, C, D, E, F, G e H. Tá? Temos esse aqui. Então essas duas retas aqui, ó, a reta que passa por D e H. Por D e H. Tá? A reta que passa por D e H. Então essa reta aqui. E a reta que passa por F e G. Então se eu considerar aqui a reta que passa por F e G, eu tenho aqui. Então podem notar, pessoal, essas duas retas aqui, como eu tenho um cubo, essas duas retas vão ser reversas, né? Elas não vão morar no mesmo plano. Se mora no mesmo plano, eu estou deformando o cubo, não tenho um cubo, se essas duas retas morarem no mesmo plano. Então essas duas retas são reversas. E o ângulo entre elas, como eu tenho um cubo, então todos os ângulos aqui, entre as retas que se interceptam, é 90 graus, tá? Então, o que vai acontecer? Além disso, tem outra reta aqui também, que é a reta EH. A reta EH. A reta EH, ela vai ser paralela, né? A reta EH, como a base aqui é um quadrado, né? Um quadrado é um paralelogramo, então essa reta aqui, EH, ela também é uma reta, ela é uma reta paralela à reta FG, tá? Então vejam só, a reta que passa por FG, ela é ortogonal à reta que passa por DH. Por quê? Por que ela é ortogonal? Porque quando eu pego uma paralela à reta FG, passando pelo ponto H, a gente tem exatamente a reta EH. Tá? Essa reta EH intercepta a reta DH em 90 graus. Né? Nessa face aqui ela está 90 graus. Ok? Beleza? Então, como tem 90 graus aqui com a paralela, então ela tem 90 graus com a reta FG. Beleza? Muito bem. Bom, então pessoal, a reta FG, a reta que passa por FG, ela é ortogonal à reta que passa por DH. E a reta EH também é ortogonal à reta que passa por DH. Mas como ela se intercepta, eu posso ser mais específico. Não preciso falar que são ortogonais, mas eu posso falar que elas são perpendiculares. Tá? Então essa aqui é a ideia e essa sutileza aí entre ser perpendicular e ser ortogonal.